Programa Celebrando a Vitória. Apresentação: Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo, vou seguindo a... Igreja Presbiteriana Renovada, Rua Professora Maria Pureza de Jesus, 1216, bairro Coroa do Meio. Reuniões: domingo às 9h30, Escola Dominical, às 18 horas, culto de celebração. Terça-feira, às 18 horas, Noite da Vitória. Igreja Presbiteriana Renovada, Coroa do Meio. Santo, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, no nosso meio. E vai, Deus, usando os teus servos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Fala, Deus, ao coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para levar o recado de Deus para o seu coração, que nessa hora você possa se alegrar na presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, e o nosso Jesus, Ele está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Hoje é a data que eu comemoro o Dia dos Pais, né? Quando muitas pessoas não têm o seu papai ainda, já faleceu, não tem mais, mas o importante é que um dia nós vamos ressuscitar, assim como Jesus Cristo ressuscitou, e nós vamos depois ver lá na eternidade o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os nossos queridos familiares, pela fé. Então nós já vamos iniciar essa programação com um louvor para a glória do Senhor nosso Deus. Eu sei
O programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Glória a Deus, que maravilha! Essa é a alegria que nós temos, que Jesus, ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Por isso é importante que estejamos sempre fazendo a vontade do Senhor. É isso aí, nós louvamos a Deus pela vida de William, que está aqui ao nosso lado, já teve o primeiro trabalho, que é a reunião de oração, né? E já está fazendo o segundo trabalho, que é essa programação. E daqui a pouquinho ele é professor da escola dominical também, né, William? Sua saudação, William. Traga uma saudação aqui para os nossos queridos. Amém. Saúde, irmãos, com o Pai do Senhor. Nós estamos felizes de estar aqui mais uma vez, poder estar com os irmãos aqui, pela graça de Deus, né? E que o Senhor ele possa trabalhar nos nossos corações a cada dia, nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Amém. E o mais importante é isso, estar prontos, preparados. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós vamos embora, não é verdade? E a promessa de Deus está de pé. Portanto, devemos buscar a presença de Deus enquanto há oportunidade, enquanto há tempo. Nós vamos buscar a presença de Deus. Temos buscado, precisamos melhorar, precisamos buscar mais a presença de Deus. Que a coisa maravilhosa está ao lado do Senhor, porque existe na frente aí a eternidade, uma coisa que é para sempre. Por isso é importante você, eu quero convidar você para visitar uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Tenha um encontro com o Senhor, faça a vontade do Pai. Você não está perdendo tempo se fizer isso. Realmente a vitória é grande, é nossa, é do povo de Deus. Então é importante viver despertado cada vez mais, buscando a presença do Senhor. Nós vamos ainda ouvir uma canção, em seguida nós queremos trazer um recado de Deus para o seu coração. Vamos ouvir para a glória do Senhor.
está ouvindo o programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Glória a Deus. Que maravilha é servir ao Senhor. E é muito importante, meu querido, que nós possamos analisar se realmente estamos fazendo a vontade do Pai. Sabemos que somos falhos, somos imperfeitos, né? Verdade. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, como o salmista fez. O salmista, ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Realmente, meu querido, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e muitas vezes vem as dificuldades, né? Vem sofrimento, enfermidade, realmente, e nós não merecemos nada. O Senhor é que é bom, a misericórdia do Senhor é que é grande em nossa vida. Mas é importante que nós olhemos para nós mesmos. Não vamos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para alguém. É importante que estejamos assim, olhando para nós mesmos, para saber se tem alguma coisa que nós estamos fazendo que está agradando a Deus. O importante é pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie realmente a nossa vida espiritual. Não é isso aí, William? Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós devemos ser imitadores dele como ele imitava Cristo, né? O nosso alvo é Jesus. Cabe a nós não é estarmos olhando para o lado, mas olhando, mirando em Jesus e nos autoavaliando se nós, até que ponto nós estamos sendo imitadores do Senhor Jesus. E a cada dia crescer na fé, né? E crescer nos frutos do Espírito, para que a gente possa estar preparado para a volta do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, Ele conhece nossas vidas pelo inteiro, pelo completo. Nosso Deus conhece a nós mesmos muito mais do que nós mesmos conhecemos a nós. Nós muitas vezes nos enganamos, mas Deus conhece. Deus sabe quantas células nós temos no nosso corpo, quanto fio de cabelo nós temos. Então Deus conhece, Ele sabe. Davi tinha consciência de quem era Deus. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, nos diz a palavra. Davi procurava se aprofundar cada vez mais na intimidade com Deus. Coisa maravilhosa é termos intimidade com Deus. E aí nós temos a segurança que nós estamos na mão do Senhor. Isso começa a nossa vida a ficar mais tranquilo. E nessa hora, quem sabe, você está inquieto, afobado para alguma coisa. Mas sonda, peça a Deus para sondar o seu coração. Se você está pronto e preparado para encontrar com o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Davi sabia que Deus conhecia todos os homens. Então ele escreveu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi fez o pedido a Deus para examinar a ele. Será que nós temos feito isso? É muito importante. Senhor, sonda o meu coração, vê se eu estou fazendo a tua vontade. Desculpa qualquer caminho errado que eu estou vivendo. Eu sei que nós temos muitos caminhos errados, que ninguém é perfeito. Deus olhou o céu para a terra, não viu ninguém bom, todos nós falhamos. E enganoso é o coração do homem, né, William? Então, eu já vi uma pessoa que diz que é cheia de bondade, um crente que é cheio de bondade, que tem muito, muito bem no coração, que guarda o bem no coração, e depois ela manifestava desejo de vingança e ódio contra os irmãos da própria igreja, né? Gente, como o pastor falou aqui, né? A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. A gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Cheio de bondade. Jesus disse que nenhum de nós é bom. Não tem nenhum de nós que seja bom. Então a gente precisa de Deus. Sem Deus a gente não é nada. A gente é, como o apóstolo Paulo fala, nós somos piores do que um trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Um absorvente de mulher usado. Um absorvente de mulher usado. É a gente sem Deus, é isso. É uma folha seca, como diz Jair Pires, homem sem Deus. Uma folha seca que vai para onde quer que vá, né? Mas o importante, meu querido, é olhar para nós mesmos, ver se realmente precisamos melhorar. Eu quero dizer para você,
Coisa maravilhosa é ter um encontro com Jesus, viver ao lado dele, porque nessas horas o Espírito Santo de Deus é que fala ao coração do homem e é quem traz o arrependimento. É por isso que é importante ser um cristão. Nós sabemos que todos nós falhamos, mas o importante é ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí o dias vai melhorando e a gente vai buscando mais a presença de Deus. Mas só quando é que nós vamos ser perfeitos, verdadeiramente? Quando esse corpo de imundície cair por terra, e aí vai surgir um novo homem, aí sim vai ser um homem perfeito. E aí Deus quer nos preparar para isso, através do seu Santo Espírito. Então é importante, meu querido, pedir a Deus, examine detalhadamente sobre a minha vida, investigue por completo. Davi pediu isso. Quando ele vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que pensar no caminho da eternidade, que nós estamos passando em alguns dias aqui na face da terra, né, William? Então, a Bíblia vai dizer que nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos. Como o povo de Israel peregrinou, né, no deserto até chegar à terra prometida, lá na carta aos Hebreus faz essa mesma comparação. Que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós somos como o povo hebreu que estava lá no deserto peregrinando até chegar à terra prometida, né? E a terra prometida para a gente vai ser na volta do Senhor Jesus. É verdade, é por isso que é importante pedir a Deus para sondar o nosso coração, pedir a Ele para que coloque nossos caminhos certos diante da presença de Deus. Porque o importante é saber que o verdadeiro cristão, ele sabe que vai existir um julgamento final. Eu tenho dito aqui na igreja que esse juiz, que hoje é advogado, como a Bíblia nos diz, pedir não pequeis, mas se todavia, por acaso, pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, pois ele vai vir como juiz, ele vai julgar então as nossas vidas. É isso que é importante, estar ao lado desse advogado enquanto estamos aqui, e que todos nós iremos participar desse julgamento. Então é muito séria, a vida espiritual é muito séria, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que nem os anjos sabem, somente Deus é quem sabe. Então, mas é importante a gente olhar para nós mesmos e procurar ter uma vida reta diante de Deus, porque qualquer momento, de uma hora para outra, nós vamos partir desse mundo. É verdade. Ontem mesmo eu estava com meu corpo batido, né, com febre, uma infecção intestinal, e eu digo, meu Deus, será que é agora que vai, né? É momento da vida que a gente acontece isso também em um dia, depois vem outro dia, e com dificuldade, e vem uma enfermidade que pode até levar a morte física, mas o cristão, ele não morre espiritualmente. Devemos pedir a Deus que sonde nossa mente, o nosso coração. Devemos pedir sempre a ajuda de Deus para viver uma vida santa, reta nos caminhos do Senhor. E nós que não falamos neste ano, não somos bons. Interessante, quando ele estava falando isso, me lembrei do homem que é dito na Bíblia, que não fala nem o nome dele, é o jovem rico. Ele teve um encontro com Jesus, aquele jovem rico, e disse assim: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então disse: bom é um só, que é Deus, né, Lívia? Às vezes nós queremos ser bom, mas aí a palavra nos diz, né? Isso aí. Então, a gente tem que lembrar o apóstolo Pedro, né? Ele chegou lá para Jesus e disse que estava disposto a dar a vida por Jesus. E Jesus disse: rapaz, você vai me negar 3 vezes. Então, muitas vezes a gente pensa que se conhece, mas só Deus é que sabe o que tem no nosso interior. E a gente precisa pedir ao Senhor para fazer essa mudança, essa transformação. Como? Lendo a palavra, se empenhando em buscar mais na palavra do Senhor, se empenhando em buscar mais em oração, apresentando o Espírito Santo de Deus, que é Ele quem nos dá força, toda a sabedoria vem de Deus, irmãos. Nenhum de nós é forte, nenhum de nós é sábio, tudo isso vem de Deus, é dom de Deus, e nós precisamos, somos carecedores da graça e da misericórdia do Senhor. Existem muitos momentos em nossas vidas que às vezes achamos que somos bonzinhos, que não necessitamos de Deus para que venha sondar os nossos corações, mas realmente nós somos falhos, somos imperfeitos. Foi pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui, foi pela misericórdia de Deus que estamos servindo ao Senhor. Então é a bondade e toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, é quem faz a transformação das nossas vidas. Mas devemos sempre ter cuidado,
Pois o coração do homem, como eu falei, é enganoso. Pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo os rins, isso para dar a cada um segundo seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Então, meu querido, é importante nós olharmos para nós mesmos qual é o fruto que nós temos dado com as nossas ações. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo. Essa é a palavra da pessoa que não conhece Deus. Eu não mato, não bebo, não fumo, né? Eu não faço nada, né? Mas não busca a presença de Deus, que é a coisa mais importante. Mas infelizmente muitos preferem dar crédito aos seus ensinamentos de que confiar na palavra de Deus. Essa semana que se passou, eu falando de Jesus para alguém, e essa pessoa disse assim: mas a Bíblia é feita por homem, meu irmão. Eu digo: verdade, é feita por homem, mas é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Jamais um autor podia escrever um livro que se encaixe um com o outro, assim, de Gênesis a Apocalipse. O sentido é um só. Realmente o autor é o Espírito Santo, mas foi o Espírito Santo de Deus que falou o coração do homem. O homem começou a escrever a palavra de Deus. Foi uma ordem dada. A igreja de Jesus, que somos nós, precisamos sempre sentir a presença desse Deus em nossas vidas. Coisas maravilosas é quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que você possa experimentar esse gozo, essa paz no seu coração, procurando sempre fazer a vontade do Pai. Aí você vai ver coisas maravilhosas. Portanto, devemos pedir a Deus que Ele possa estar nos somando, nos orientando, nos ajudando a cada passo de nossa vida. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Por isso nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, buscar sempre estar ao lado dele. Como um amigo, nós temos que estar junto, orando com Ele, falando com Ele. Vamos pedir também a Deus que possamos ser usados mais e mais por Ele. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, meu querido, é importante isso, que nós possamos pedir a Deus que venha sondar o nosso coração em nossas vidas cada vez mais. É isso aí, Will? Sim, então, o Espírito Santo é quem conhece, ele vai sondando, né, os nossos corações. Por isso, como o pastor falou, que nós devemos orar a Deus como Davi orou, né, lá no Salmo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, né? É como nós devemos fazer. O apóstolo Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos buscar nos preparar, né? Andar de acordo com a vontade de Deus, sermos imitadores do Senhor Jesus, para estarmos preparados para a volta dele, se não sermos pegos de surpresa. Por isso que o Senhor Jesus, ele manda a gente vigiar. O que é ser vigilante? O que é vigiar? É nós avaliarmos se a nossa conduta, né, se aquilo que, a forma como nós agimos está sendo do agrado de Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale o seu coração nesse momento. E se for da vontade de Deus, estaremos mais uma vez aqui trazendo o recado de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você ainda, encerrando assim essa programação. Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, tome esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem que está ouvindo essa programação, que o Senhor possa estar sondando o coração dessas pessoas, que eles possam se arrepender dos pecados, que eles possam buscar a presença do Senhor enquanto há tempo. Pai querido, abençoa, meu Pai, dando, meu Pai, disposição aos teus filhos buscar a tua presença. Nós oramos, Papai querido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Acabamos de apresentar o programa Celebrando a Vitória. Na apresentação, Pastor Davi Dória. Até o próximo encontro.